Fala galera, paz do Senhor a todos. São exatamente 7h13 da noite. Estou aqui no monte orando, buscando a Deus. É tão gostoso esse momento com Deus aqui, você fica só está tudo escuro aqui, só a luz do celular. Mas glória a Deus. Isso não significa que Deus se faz presente só quando eu venho no monte, tá, gente? Você pode falar com Deus onde você estiver, trabalhando, deitado, de joelhos. Deus está do nosso lado sempre pronto para nos ouvir, que Ele é Deus. Eu estava aqui refletindo sobre o hino que a gente vai louvar amanhã na igreja. O grupo do louvor vai louvar amanhã na igreja Manancial de Fé. Aquela Ousado Amor de Isaías Saad. Tem uma parte nesse hino nessa música que me emociona muito, que é a parte de que diz assim: inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Ontem a gente estava ensaiando, e aí quando chegou nessa parte, começou a sair lágrimas dos meus olhos. Eu até mostrei pro Gui. Ei, Gui, olha eu chorando aqui. Porque me emociona muito, tem muito significado quando a letra diz que nós fomos inimigos de Deus, mas o amor de Deus lutou por nós. Queridos, a gente está tão acostumado com o evangelho melzinho na chupeta, um evangelho que apresenta a Deus como um bonachão, que apresenta a Deus como um ser que a gente pode manipular, que a gente pode manusear, que a gente pode usar para que os nossos sonhos, para que os nossos objetivos, os nossos anseios sejam concretizados. E a gente esquece da essência do Evangelho. Cara, quando fala que a gente é inimigo, e o Isaías Saad, não sei se foi ele que compôs essa música, mas quando o compositor fala sobre ser inimigo de Deus, com certeza ele sabe do que ele estava falando. Provavelmente ele se inspirou na Escritura, e realmente a Escritura diz que nós éramos inimigos de Deus. É tão forte isso, cara, porque a gente vive num contexto em que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo pode ver do jeito que for, do jeito que quiser, é filho de Deus. Não, querido, nós todos somos criaturas de Deus. Em Adão, somos pecadores. Em Adão, somos inimigos de Deus. Porque como que Deus pode ter paz com o pecado sendo santo? Como que Deus pode ter paz com a mentira? Como que Deus pode ter paz com o adultério? Como que Deus pode ter paz com a vulgaridade? Como que Deus pode ter paz com a promiscuidade? É, isso aí, vocês entenderam. Eu não consegui falar, enrolou a língua aqui, mas nada a ver, não tem problema nenhum. Não tenho nem um pouquinho de vergonha disso. Mas como que Deus pode ter paz com o pecado? Não. Deus, ele se ira contra o pecado. Deus é inimigo do pecado. Deus odeia o pecado. Querido, a força, o que a gente pode perceber, e às vezes a gente não entende, quanto que o nosso pecado é vil, e a gente não quer saber de ouvir sobre o pecado. A gente quer sentar na igreja ali e ouvir que você é maravilhoso, que você é o centro do coração de Deus, que você é um pequeno Deus, que você é do tamanho de Deus, que você é isso, que você quer. Você quer alimentar a sua autoestima. Dificilmente você quer entrar dentro de uma igreja e ouvir sobre o pecado, e dizer que você está errado, que você sim é um inimigo de Deus. Mas a essência do amor é justamente essa. A gente quer ouvir só sobre o amor de Deus, mas não tem como você conhecer o amor de Deus
sem saber o porquê Ele te ama, o porquê Ele te amou, porquê que a Bíblia diz que Ele te amou de tal maneira que chegou ao ponto de dar o próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. A resposta está aí. O amor de Deus consiste em Ele entregando o seu Filho, Ele enviando o seu Filho para morrer numa cruz, para morrer numa morte vergonhosa, uma morte humilhante. E a questão não é só a morte de Jesus na cruz. A questão é que naquela cruz Ele estava assumindo sobre si os nossos pecados. Naquela cruz Ele estava pagando pelos nossos pecados. Naquela cruz Ele estava sofrendo a ira de Deus no nosso lugar. Existe uma passagem em Lucas, eu não lembro a passagem aqui de cabeça, que fala de Jesus no Getsemane e fala que Jesus estava, antes da crucificação, antes de ser preso, Jesus estava orando a Deus em grande angústia, a ponto de sair sangue junto com suor. Tamanha pressão, tamanha opressão que Jesus estava sofrendo naquele momento. E a oração de Jesus era: Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Gente, você para pensar, Jesus ele estava angustiado naquele momento. Mas por que Jesus estava angustiado? Será que Jesus estava com medo da coroa de espinho? Ele sabia que ele ia ser coroado com uma coroa de espinho, ele sabia que ele seria açoitado, ele sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia que ele sofreria durante horas e horas ali naquela cruz, sofrendo morte por asfixia, por hemorragia, iria sofrer dores terríveis. Será que Jesus estava falando: Senhor, eu não quero viver isso? Não, não, não. Jesus sabia o que a cruz significaria. Jesus sabia que naquela cruz Ele estaria assumindo os nossos pecados, Ele estaria manchado pelo nosso pecado. Aquele que não tem pecado, se fez pecado em nosso lugar. Mas por que Jesus, o Senhor, se fez pecado em nosso lugar? Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso mata o Filho naquela cruz, o Deus Todo-Poderoso esmaga o Filho naquela cruz, o Deus Todo-Poderoso castiga o Filho naquela cruz. Jesus foi castigado naquela cruz no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, o castigo que era para vir sobre mim, sobre você, estava sobre Ele, porque Deus, Ele se ira a esse ponto contra o pecado. E naquela cruz, esse amor de Jesus, naquela cruz nós fomos feitos, nós saímos de uma situação de inimigos de Deus para filhos adotivos de Deus. Todo aquele que lançar sua esperança em Jesus Cristo, todo aquele que tem Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, todo aquele que crê em Jesus com toda a sua força, que não tem medo do mundo, que não tem medo de morrer, que não tem medo do sofrimento, porque sabe que Jesus está com ele, porque lança sua esperança em Cristo. A todo aquele que tem fé em Jesus Cristo, que o ama, esse é justificado, esse não é mais inimigo de Deus. Mas por que ele não é mais inimigo de Deus? Porque o amor de Deus, o amor de Cristo naquela cruz lutou para que nós fôssemos feitos filhos de Deus e não mais inimigos de Deus. Queridos, eis aí a essência da cruz. Gente, para de olhar para a cruz como se fosse um enfeitinho bonitinho. Cara, quando você olhar para uma cruz, você olha para aquela cruz, aquele ali é o símbolo do amor de Deus por você. Deus um dia me deu uma frase que eu coloquei nos stories do meu WhatsApp, dizendo que a ira e o amor de Deus se beijam naquela cruz. Deus derrama a sua ira sobre seu Filho em prova de amor por nós, nos dando uma oportunidade, nos dando uma chance, nos dando uma redenção, uma oportunidade de nos achegarmos diante de Deus, de nos arrependermos, de pedirmos perdão e de vivermos uma vida nova, de sermos nova criatura em Cristo Jesus. Cara, larga a mão desse evangelinho de bênção, de cura, de prosperidade. Deus vai te prosperar, Deus não sei o que, Deus vai fazer isso, 5 passos que você pode pegar da Bíblia, você se dá bem na vida. Isso é tão pequeno,
Eu não estou falando que Deus não cura, eu não estou falando que Deus não prospera. Eu estou falando que Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele vai me dar tudo aquilo que for da vontade dEle, que for da soberania dEle, para que o reino dEle avance nessa terra, não para que a minha vida seja boa, né, neste mundo e que eu tenha as melhores coisas, não. Mas que essas coisas que eu tenho, que Ele me dá, seja inteligência, seja dinheiro, seja saúde, seja usado para que outras pessoas também conheçam o mesmo evangelho que eu conheci, o mesmo evangelho que me transformou numa nova criatura, o mesmo evangelho que mudou a minha vida. O evangelho é cruz. O evangelho é dor. O evangelho é sofrimento de um inocente, por mim e por você. Será que vale a pena viver nesse pecado? Será que vale a pena viver correndo de Deus, fugindo de Deus, não querendo conhecer a Deus? Só porque o teu ego diz que se você for se aproximar de Deus, Deus vai confrontar o seu pecado? Não, eu só me aproximo de Deus se não tiver confronto de pecado, aí eu vou. Eu estou falando porque eu já vivi isso, meu querido. Eu já vivi isso. E eu oro para que Deus mude o seu coração. Eu oro para que Deus, nesse momento aqui no monte, eu estou orando, para que Deus mude o coração dos meus filhos, mude o coração das pessoas que me rodeiam, daquelas que ainda não conhecem a Cristo, aquelas que conhecem a Cristo superficialmente ou têm Jesus Cristo como um amuleto ou como uma folha, um trevo de 4 folhas. Jesus é meu Redentor. Jesus é o meu caminho, é a minha verdade. Jesus é a minha vida. E é assim que eu oro, para que você conheça Jesus também, para que você enxergue Jesus dessa forma. Ele vai colocar luz sobre os nossos pecados. Ele vai nos incomodar. Ele vai exigir de nós que venhamos a renunciar às nossas vontades, à nossa carne, renunciar aquilo que nos dá prazer, mas afronta a santidade de Deus. Mas no final, tudo valerá a pena. Já valeu a pena. Um dia nos encontraremos com Deus e seremos sim responsabilizados de cada ato, de cada omissão, de cada palavra e de cada pensamento que tivemos aqui nessa terra. E Deus tenha misericórdia de nós nesse dia.